Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Seixas e o Correio de Atibaia esteve na final da Libertadores, partida decidida no Maracanã, onde o Fluminense foi campeão, primeiro título da história do Fluminense na competição de clubes, a maior de todas da América. Fluminense campeão, tinha perdido em 2008, então tinha aquele trauma, agora não tem mais. Fluminense campeão da Libertadores, é o 11º time brasileiro a conquistar a Libertadores. Antes a gente tinha o Atlético, que não tinha conquistado, conquistou em 2013, o Corinthians em 12. E os times brasileiros estão dominando a competição, né? Agora já são 5 campeonatos seguidos. Brasil é o país que tem os times com mais dinheiro, então eles estão começando a fazer valer mais esse poder ofensivo financeiro, né? Para ganhar os jogos, e isso tem feito a diferença, né? O Boca chegou na final, buscava a sétima conquista, né? Já tinha tentado em 2012 quando perdeu do Corinthians, em 2018 quando perdeu do rival River Plate, e agora continua sem vencer, né? O Boca que tenta chegar nessa sétima para empatar com o Independiente, ser o maior campeão da Libertadores, mas por enquanto ainda não chegou, né? E eu vou comentar aqui nesse vídeo alguns bastidores da final, algumas coisas que deu para acompanhar de lá e também a tática do jogo. Primeiro falar sobre o Maracanã, né? Maracanã recebendo a sua segunda final de Libertadores única. A primeira foi a de 2020, decidida em 21, né? Por causa da pandemia, a final foi para janeiro de 21, onde o Palmeiras foi campeão, só que num cenário diferente, né? Que tinha Covid, então não tinha um público grande. E diferente dessa final desse ano, onde tinha muita gente. Eles calculam que teve mais ou menos 60% da torcida na final de Fluminense, 40 de Boca Juniors, e o estádio que teve 69 mil e pouco de pessoas. Então, foi uma final em que as duas torcidas fizeram uma festa muito legal, muito bonita, tanto a do Fluminense quanto a do Boca, mas eu entendi em vários momentos e percebi que a do Fluminense foi mais alto, cantou mais alto, fez um pouco mais de festa, eu achei ela mais presente no jogo do que a do Boca. A do Boca tem essa tradição, foi muito boa também no jogo, né? Não dá pra dizer que ela não falou, mas eu achei a do Fluminense um pouco acima. Tudo bem que o lugar do estádio em que eu estava mais próximo da torcida do Fluminense. Então eu consegui ouvir mais, óbvio. Mas eu entendi ela mais participativa no jogo. Não sei se tem a ver com o momento deles, alguma coisa, mas eu entendi ela muito participativa dentro do jogo. Tanto nos momentos em que sofreu, né? Porque o Fluminense faz 1-0, depois toma empate. Ali ela deu uma aquietada normal, mas acho que na maior parte do tempo ela teve bem animada. Do primeiro tempo inteiro, o começo do segundo tempo também. É que o gol acaba diminuindo um pouco o nível, mas eu acho ela muito presente. A do Boca, eu acho que ela ficou bem apagada em alguns momentos, quando o time estava perdendo, sobretudo. E assim, a tradição que a torcida do Boca tem, fez muita festa. Acho que fez até mais festa em volta do estádio e nos dias antes da final do que propriamente no estádio. Mas assim, isso também é a minha percepção, de repente alguém que estava no estádio percebeu outra coisa, mas conversando com alguns outros jornalistas que estavam lá, eles também tinham essa impressão que a do Fluminense foi bem presente, né? E acho que isso tudo também pode ter a ver com a história do Fluminense com a Libertadores, né? O Fluminense é um time que não tinha ganhado até então. Tem a questão da decisão de 2008, né? Que o Fluminense foi para a final e acabou perdendo para o Once Caldas numa final em que conseguiu vencer o jogo, mas daí foi para os pênaltis e perdeu. Então acho que isso ficou um trauma na cabeça de muita gente nesses últimos 15 anos. E essa campanha da Libertadores foi muito especial para o Fluminense, que ganhou de 4-1 do River, eliminou o o time do Internacional na semifinal, uma semifinal bem difícil. E na final eliminou o Boca, né, que é conhecido como um time muito campeão, né, em Copa Libertadores, então ainda mais, e conseguiu vencer esse time, né, num jogo que teve uma sequência de marca um gol, toma empate, vai para prorrogação, consegue marcar um gol, depois tem um jogador expulso, daí tem um do Boca também, então foi uma final também com alguns contornos meio épicos, assim, de lá e cá, prorrogação e tudo, então foi bem interessante. A final teve vários traços, assim, em alguns momentos tem momentos de tensão, né, toda a final tem, Libertadores tem tido algumas finais que tendo para prorrogação, né, a própria final que o Palmeiras ganhou do Flamengo em 2021. Então, são cenários que têm acontecido algumas vezes nas Libertadores. E acho que no final disso tudo, é um trabalho do Fluminense que montou um time gastando 30 milhões
reais, menos do que muita gente, com um elenco que tem uma folha entre 8 e 10 milhões por mês, que é bastante, mas no Brasil não está entre as 5 maiores, então é um Fluminense que conseguiu tirar muito do elenco que tem. O trabalho do Diniz é muito bom. Então eu acho que tudo isso funcionou muito bem, né? Então um medo de confusões e tudo, e até teve, né? Acho que antes de começar o jogo teve algumas confusões ali de torcedores do Boca tentando invadir alguns setores, gente com ingresso falso que não conseguiu entrar, mas no final das contas não teve grandes problemas. Acho que foi uma final que tinha um medo de problemas maiores por dias anteriores, mas no final a decisão, acho que o dia da final não teve tantas dores de cabeça para quem estava lá, não teve muita gente passando por confusões, por problemas. Eu acho que foi uma final que ocorreu tudo na medida do possível bem. Claro que de imprensa tinha muita gente, então a gente sofreu alguns momentos ali com muita gente para pegar a credencial para participar de uma coisa ou outra, filas, algumas confusões ali, mas acho que normal de uma decisão muito grande, de um campeonato que tinha um interesse muito grande das duas torcidas, teve muita gente que veio da Argentina, de imprensa também tinha muita imprensa argentina no Maracanã na final e acho que tudo isso para corroborar com o peso que ganhou essa decisão, né? Eu acho que é uma decisão que não vai ser esquecida tão facilmente. Esse time do Fluminense não vai ser esquecido facilmente, não só porque ganhou a primeira Libertadores do clube, mas por causa do futebol que joga. Eu acho que todo mundo que acompanha futebol fica de olho nesse time do Fluminense, que é uma maneira de jogar diferente, de um técnico que apostou muito nisso e que desde 2009, quando ele começa a ser técnico no Votorati, aqui no interior de São Paulo, ele foi seguindo as ideias dele e foi acreditando muito nelas. Ele perdeu muito, foi muito criticado, foi taxado como perdedor em vários momentos, mas ele tinha aquelas ideias dele como técnico e ia testando elas em cada clube que ele chegava, e ele foi conseguindo bons resultados. Tanto que ele chega numa final de Paulista com o Audax, e depois ele começa a pegar times de Série A e testar isso em outros níveis, né? E ele foi aprendendo muito conforme ele foi errando também, conforme ele foi entendendo mais do jogo. O Fernando Diniz, ele era jogador e virou técnico, mas ele não fez curso de treinador. Não que isso tem que ser 100% necessário. Claro que é bom, né? Mas eu digo isso porque a maneira de jogar dele foi a partir do que ele viu como treinador e o que ele foi conhecendo como futebol. Então a maneira de jogar dele é muito do empírica, sabe? De estar no dia a dia do futebol, de ir entendendo o jogo da forma com que ele enxerga e montar a maneira de jogar dele. Então, a maneira dele é muito autoral e diferente da maioria dos treinadores, e o time dele joga diferente da maioria dos times. Por isso que tem muita gente de fora do país que olha para o Fluminense, que olha principalmente para o Diniz e tem muita curiosidade, porque quer entender como é que ele faz esse futebol, né? Que é um futebol em que o campo é importante, os espaços, tudo, mas é mais importante a interação dos jogadores, jogadores próximos à região da bola, os jogadores se associando muito e tendo essa liberdade para escolher o que vai fazer, do que propriamente os espaços já definidos. Porque o jogo posicional, que fez muito sucesso nos últimos anos, principalmente na Europa, mas no Brasil também, tem técnicos que atuam no Brasil que usam um jogo posicional, que não é ruim, é muito bom, aliás, quando é bem feito. Mas ele normalmente tem um ponta esquerda que fica na esquerda, o ponta direita que fica na direita, e o time vai usando o campo para criar os espaços. No caso do Fluminense é o contrário. A bola é o centro do jogo onde os jogadores ficam mais próximos dela. Então eles vão usando as tabelas, as jogadas para ir avançando juntos dentro do campo. E o Fluminense é um time que faz muito isso, né? E foi vitorioso fazendo isso, né? Então acho que o legal do Diniz e do Fluminense ter dado certo é que eles apostaram nisso daí e foram apostando, dobrando a aposta e chegando nas decisões e sendo campeão. Então acho que isso é muito importante. E o Diniz, que foi muito criticado na coletiva depois da final, ele não quis responder todo mundo. Sei lá, o Zagallo falou depois que o Brasil ganhou a Copa América, ele mandou: vocês vão ter que me engolir, querendo responder os críticos. E o Diniz não quis responder nesse tom. Claro que várias mensagens e respostas que ele deu tinham um teor crítico com quem tinha criticado ele, mas não era um jeito de atacar, era mais um jeito de explicar o quanto ele
tinha trabalhado, tinha estudado, e como às vezes algumas críticas não têm muito embasamento ou não são tão, tão bem fundamentadas para atacar ele. Às vezes atacava muito mais os resultados do que propriamente o jogo dele. Então, eu acho que tudo isso ele quis mostrar ali, mas sem atacar diretamente ninguém ou querer dar uma resposta. Ele só queria ganhar, né? E ele conseguiu. E acho que agora ele muda um pouco nesse sentido, porque acho que as pessoas não vão poder dizer mais que ele não é campeão. Porque ele ganhou o Campeonato Carioca, tá? É uma coisa. Agora ganhou a Libertadores, né? Então não dá mais pra dizer que esse jogo de futebol dele não é vitorioso. Ele pode ser também. Agora eu vou pro campinho para mostrar mais algumas coisas sobre esse jogo do Diniz e de como é que foi essa final. Aqui o campinho, Fluminense em vermelho, Boca em azul. O Boca, ele foi praticamente o time que já tinha se imaginado que seria. Ele defendia num 4-4-2, o bloco um pouco mais entre o meio e a defesa, né? Ele não ficou muito na frente, não pressionava para roubar a bola do Fluminense aqui, porque ele queria que o Fluminense subisse no campo para ficar próximo do gol dele e ter espaço para correr atrás. Então o Fluminense fez o quê? Tinha o Cano mais perto do gol, o Ganso aqui na entrelinha e às vezes atrás, só que o Ganso mudava muito o lado. Quando a jogada estava na direita, estava na direita. Quando a jogada estava na esquerda, ele estava na esquerda. Aqui na direita tinha o Arias, na esquerda tinha o Keno, aqui era o Marcelo, aqui era o Martinelli. Detalhe, o Martinelli jogou esse jogo. Tinha a possibilidade de jogar o Kennedy, mas ele preferiu jogar o Martinelli porque ele ganhava mais um jogador de posse de bola e um jogador para ajudar na defesa, para roubar mais vezes a bola e ter um jogador mais aqui. Aqui era o André, o Nino, o Felipe Melo e o Samuel Xavier. Então, na hora de atacar, é até importante dizer isso, e eu vou até explicar um pouco aqui sobre o primeiro gol, é que o Fluminense normalmente concentrava o jogo mais pro lado direito nessa final. E como que ele fazia isso? Ele deixava o Cano aqui, entre o lateral e o zagueiro, o Queno vinha para o outro lado, o Ganso se aproximava, o Samuel Xavier subia, a defesa, Samuel Xavier esse aqui, Samuel Xavier subia, os volantes ficavam mais ou menos por aqui e até o Marcelo vinha para cá. Então, a bola estando aqui mais ou menos, nessa região, tinha, até o zagueiro subir aqui, tinha vários jogadores nesse setor da bola para você tentar ganhar na superioridade numérica, seja atacando ou pegando algum rebote. A jogada do gol é uma tentativa do Felipe Melo dar um passe para frente. A bola acaba sobrando aqui no meio no Ganso, depois uma tabela dos dois e o cruzamento para o Cano fazer o gol. Então é uma jogada muito trabalhada pelo Fluminense de fazer uma dobra de um lado, que é colocar vários jogadores no setor da bola, tanto que aqui não tinha ninguém, e tentar fazer isso virar uma jogada de gol aproveitando tabelas, agilidade dos jogadores. E é exatamente assim que o Fluminense consegue ganhar o espaço aqui na direita e cruza para o Cano, que normalmente estava do lado oposto da jogada, para ele receber a bola. Às vezes livre, às vezes um pouco marcado, mas correndo para se desmarcar, já que tinha vários jogadores aqui e o Boca normalmente se preocupava em atacar aqui e às vezes meio que esquecia que do outro lado tinha o Cano. Então nesse lance do gol ele se movimenta um pouquinho e finaliza para fazer o gol. E você lembra que o Boca queria o contra-ataque e o Fluminense muitas vezes jogava bem adiantado. Só que tinha uma coisa que o Fluminense fez, era o Nino. O Nino ele estava sempre atrás do meio de campo e ficando aqui nesse setor. Porque quando o Fluminense perdia a bola, a ideia era todo mundo pressionar o jogador que tinha retomado a bola para roubar a bola. Só que nem sempre isso funcionava. Então, em algumas oportunidades, essa bola escapava. Quando essa bola escapava, tinha o Nino para cobrir esse espaço. Então, o Nino ele foi muito importante para esse tipo de coisa, porque além de ter a marcação pressão e ter bastante posse de bola para evitar os contra-ataques do Boca, era o Nino que estava aqui na retaguarda para segurar qualquer sobra. Então ele podia tanto pegar uma sobra e roubar a bola para ele, como retardar o contra-ataque para tentar
facilitar com que o resto do time corresse e chegasse na bola antes do Boca finalizar ou ter espaço para finalizar. Então acho que esse foi o principal desenho do campo que dá para mostrar, porque o jogo foi mudando, né? A verdade é que depois que o Fluminense toma um empate, o jogo vira outro, porque na verdade o jogo foi mudando, porque quando o Fluminense faz 1-0 e termina o primeiro tempo, era um time que tinha muita posse de bola, dominava o Boca e ia criando as chances. Só que o jogo ficou diferente depois, porque o que que acontece? O Fluminense foi cansando. O Fluminense tem o Felipe Melo, o Marcelo e o Ganso, jogadores mais velhos, que cansaram. Então, eles precisaram sair do jogo e o time ficou um pouco menos de controle e mais até de ataque na área, né? Os jogadores que entraram foram o Kennedy, Diogo Barbosa, o Lima, jogadores que têm uma boa chegada na frente, mas não tem tanto esse controle da posse. Então o jogo começou a ter uma posse de bola mais dividida. O Boca pegou um dos meias e adiantou um pouco mais eles. O Equi Fernandes começou a jogar um pouco mais adiantado. E o Advíncula começou a subir bastante. O Marcelo, antes de sair, não estava conseguindo recompor tanto aquele lado. E lembra que o Fluminense muitas vezes tinha dois pontas no mesmo lado da jogada? Então, às vezes, o Keno e o Arias estavam na direita. Então, o lado esquerdo do Fluminense só tinha o Marcelo. E o Advíncula começou a subir ali. O Advíncula teve algumas chances de receber a bola livre ali, mas no gol que ele faz, na verdade era o Fluminense inteiro atrás, né? O Fluminense está inteiro na defesa, uma bola ali que o Advíncula tem espaço para finalizar e faz o gol, né? O Advíncula tem uma qualidade muito boa no chute de fora, chuta até de esquerda, né? E faz o gol, mas faltou o Fluminense pressionar um pouco mais quem estava com a bola ali, né? Faltou isso, mas assim, é um errinho numa jogada que normalmente não sai gol. E ali, quando sai o gol, o Fluminense tem uns 5 minutos de. E agora o que que a gente vai fazer, né? A gente tomou um empate, a gente estava bem no jogo, estava dominando completamente o jogo. E agora não está mais. Então isso acho que deu uma balançada no Fluminense. Mas logo depois foi se reencontrando no jogo, mas não tinha mais aquele controle que teve antes. O Boca tava mais com posse de bola e o Fluminense é um time que precisa muito da bola para jogar bem, né? Isso nem sempre é um fator para determinar se o time foi bem ou não no jogo. Mas no caso do Fluminense, que gosta de ter a bola, eu acho que quanto mais ele tem a bola, mais próximo de jogar bem ele tá. E nessa parte do jogo ele já não tinha tanta bola. Então ele ia precisar ser mais eficiente nas jogadas ofensivas que ele fosse fazer. E daí eu acho que o Boca errou um pouco em querer marcar mais individual em alguns lances. E foi assim que saiu o gol. Na prorrogação, né, o jogo terminou empatado, foi para a prorrogação. E ali o Kennedy, que entrou no segundo tempo, marca o gol do título. É uma jogada em que o Kennedy puxa um zagueiro para marcar ele. Então o zagueiro sai da linha e vem marcar ele. E ele faz uma tabela ali com o Lima, que joga a bola no Keno e depois ele recebe de frente. Quando ele recebe de frente, ele está com o caminho livre para o gol. Porque ele dá a tabela e sai de frente para o gol. Quando ele está de frente para o gol, ele finaliza de primeira e faz um golaço. Kennedy tem muita qualidade como um atacante, né, de se movimentar, de finalizar bem. E quando ele faz esse movimento, a defesa do Boca abre um espaço, ele faz o gol. Acho que o Boca errou nesse tipo de marcação, mas o Fluminense também acertou demais na troca de passes, coisa que é desse time do Diniz, né? Saber tabelar, dar liberdade do jogador de se movimentar e fazer essas tabelas. E ali encontrou o gol. O problema, quando ele marca o gol, ele vai comemorar com a torcida e é expulso, porque ele já tinha cartão amarelo. E daí o jogo volta a ter esse ar de preocupação, porque o Fluminense tinha um jogador a menos. Daí o Fluminense passa a defender praticamente em 6-3, né? Tem 9 jogadores de linha, faz uma linha de 6 e tem 3 mais na frente, e vai assim até o final do jogo. É que o que ajudou também foi que o Fluminense contou com o Fabra sendo expulso. Então o Boca também teve um jogador expulso. Então no 10 contra 10 o Fluminense conseguiu segurar bem e foi campeão. Né? Acho que no final de tudo deu certo para o Fluminense. O Fluminense não fez o melhor jogo da vida na final, mas deu para ver ali as principais qualidades desse time prevalecendo. Nos dois gols tem muito do Diniz. O Nino jogando ali na retaguarda da defesa e o time tendo bastante posse de bola, acho que foram essenciais para matar os contra-ataques do Boca. E tudo isso ajudou demais o Fluminense a ser campeão da Libertadores, um título que vai ser lembrado por muito tempo. Para o torcedor do Fluminense para sempre, mas até para quem não é torcedor do Fluminense, é um título acho que marcante de uma conquista de Libertadores que tem
é esse trauma do Fluminense que fica para trás e o Diniz que prova para todo mundo que o futebol dele é diferente e que também pode ser campeão. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. O Correia de Atibaia acompanhou esse ano várias competições e pôde ter a chance de estar na final do Libertadores, né? Eu estive lá com o Mário, que também acompanhou a, a Fanzone, né? Que é um evento da Conmebol que tem também na cidade sede, e a gente pôde acompanhar de perto ali. Aliás, bem de perto, né? A gente ficou num setor que era bem perto do campo. Então a gente podia ver alguns detalhes do jogo que é legal também para quem está numa decisão como essa, né? Sentir bem a torcida, sentir bem o jogo e os jogadores e poder estar presente numa partida muito marcante para o futebol brasileiro, de um campeonato que o Brasil tem ganhado cada vez mais e essa final única tem atraído algumas coisas diferentes, né? Um olhar às vezes até de fora mais para a competição, apesar de ela não ser tão vista assim na Europa como a gente faz com a Champions lá, mas é uma competição que está ganhando um pouco mais esse ar de decisão única para o europeu poder acompanhar um pouco mais também. Não que precise, né? Mas é algo que tem acontecido. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo aqui no Correio.